Beleza, né? Então tá. Quando a gente for fazer o desenvolvimento Wi-Fi, qual versão do framework vai ser utilizado? Depende do ambiente, porque cada ambiente SAP NetWeaver tem uma versão pré-determinada, pode ser atualizado. Então, o ideal é a gente utilizar no ambiente de desenvolvimento local a mesma versão que está disponível no servidor. Porque o desenvolvimento front-end web não é feito dentro da SAP, igual o ABAP. O ABAP você loga dentro do SAP GUI e faz o desenvolvimento dentro do mesmo ambiente que é o ambiente que o usuário já acessa. Desenvolvimento web não, é feito um desenvolvimento local na sua máquina, no seu computador ou na nuvem, e você importa o aplicativo depois de finalizado, você importa ele para dentro do servidor. Então, por isso que no seu desenvolvimento local, você precisa utilizar a mesma versão que está no servidor. Esses dois links mostram as versões disponíveis para SAP Wi-Fi e Open Wi-Fi. E este último eu coloquei aqui que vai mostrar o ambiente, a versão que está dentro do servidor do ambiente da Chromos. Vou clicar aqui, vocês vão ver. Dúvida? Diga, Hélio. Cris, você colocou aí a versão, então tem o SAP, o EI5 e o Open, o EI5. Os dois, essa plataforma não é da SAP, então, né? Isso qualquer pessoa que programa na web pode utilizar esses recursos. É isso que você quis Sim, dizer? qualquer pessoa que programa na web pode utilizar sim. Eu poderia inclusive utilizar uma biblioteca SAP Wi-Fi no front-end e o meu sistema back-end não ser SAP. Ah, entendi. No caso, quando instala o SAP, a partir da versão do S4HANA com Fiori, a SAP já traz essas bibliotecas aí, né? Sim, Esse ambiente de desenvolvimento, né, de front-end. sim. Ela já traz isso. Aí quando você fala de versão aí, ela pode. Aí depende da versão do NetWeaver que o cliente está instalando, né? Se ele vai ter o SAP Wi-Fi ou o Open Wi-Fi, correto? Não, o SAP, ele sempre vai trabalhar com SAP Wi-Fi. Sempre é o SAP Wi-Fi. Sempre o SAP Wi-Fi, sim. O Open Wi-Fi é um framework paralelo. Ah, entendi. Perfeito. Esclarecido. Ok. Então eu abri o link aqui, estou mostrando a versão do ambiente da Chromos, tá? A versão 1.60.1. É a versão daquele ambiente que a gente acessou ontem. Vamos acessar hoje de novo. Enquanto a versão aqui SAP Wi-Fi, vamos ver aqui o repositório de versão. Está na versão 1.71. Parece longe, mas a partir da versão 1.60, o pessoal da SAP começou a lançar versões mensais, trocando este número, o segundo número aqui. Então eles fizeram 1.60, aí depois de um mês 1.61, depois 62, 63, 64 e está saindo versões mensais. Agora que o pessoal empolgou mesmo. Porque a linguagem ela está melhorando, né? Então ela está se aprimorando cada vez mais. No passado ela estava até mais fraquinha comparada aos outros, mas agora está ficando uma linguagem de programação bem forte. Vamos voltar. Os ambientes de desenvolvimento, SAP Web IDE Online, eu pedi para vocês criarem a conta ontem, conseguiram direitinho criar a conta? Conseguiu, o Eli me falou, queria saber se o André conseguiu criar a conta no SAP Cloud Platform e abrir o SAP Web IDE. Sim, consegui. Consegui também. Legal. O Web IDE Offline, vocês conseguiram fazer download? Sim, consegui também. Ele vem com Eclipse, né? É isso mesmo, né? É, sim. Na verdade, ele tem o nome da pastazinha chama Eclipse, mas ele não é bem o Eclipse IDE de fato. Tá. E ele não instala mesmo, né, Cris? Eu só baixei e deixei ali, não fiz instalação nenhuma. Não tem não. Você só descompacta a pasta e cria o usuário e senha. Na hora que você
inicia ele. Vou mostrar lá. Eu tinha colocado lá naquele configuração inicial, tinha um blog lá meu também que mostrava o passo a passo, né? A gente vai fazer também. E no último módulo de extensibilidade, nós vamos usar a versão WebDE offline para fazer a extensão. Porque precisa acessar o back-end. E o offline, ele tem essa vantagem. Falar a vantagem e desvantagens de cada um aqui. O WebDE Online, a vantagem dele, que vai estar sempre com a última biblioteca atualizada, sempre com recursos novos no SAP, que eles vão estar disponibilizando no SAP WebDE Online. A desvantagem é que para conectar em um back-end on-premise é mais trabalhoso. É possível, mas é mais trabalhoso. O WebIDE Offline, ele tem como vantagem de ser mais rápido para executar, para navegar. Você vê que os menus deles funcionam até um pouquinho mais rápido. Para se conectar num back-end on-premise é basicamente colocar um arquivo de configuração numa pasta específica, um arquivo que vai ter umas entradas equivalentes a entradas do SAP BI. Eu disponibilizei lá no GitHub. A desvantagem é que ele então fica numa versão mais antiga, né? Não é atualizado com tanta frequência. O GitHub é só um repositório de informação? O GitHub é um repositório de código. É que eu vejo que outras pessoas que não trabalham com SAP falam muito disso. Eu achava que o GitHub era particular de desenvolvimento para gente no SAP. Sim. O GitHub, esse site github.com, é um portal que utiliza a tecnologia Git. Já existe a tecnologia Git, que é a gestão de versão. E o GitHub é um site que utiliza essa tecnologia Git. No mundo do desenvolvimento web, o GitHub ele é muito utilizado. O Git é muito utilizado pelo fato de como você faz o desenvolvimento local. Então, é sempre bom você estar guardando o backup na web. E, além de ser um backup, ele faz gestão de versão muito eficientemente. Ah, legal. O servidor do SAP, aquela comparação de versão, não é muito eficiente nas aplicações BSP, igual é naqueles reportes ABAP. Então, é uma boa prática no desenvolvimento Wi-Fi ou desenvolvimento web, qualquer que seja, utilizar o Git. Pode ser o GitHub, pode ser um portal privado da empresa. O Wi-Fi Inspector também, que é a extensão do Google Chrome, que é para fazer debug de programas Wi-Fi, já voltado diretamente para os objetos do Wi-Fi. Não é mais objetos HTML igual a gente viu naquela tela anterior, mas vai ser um debug onde você vai acessar os objetos já no formato da biblioteca Wi-Fi. Beleza? Beleza. O portal Wi-Fi, o site oficial, ele é acessado por esse seguinte endereço. Vou acessar, vou mostrar. Esse é o site oficial Wi-Fi. Ele tem as seguintes seções. Documentação vai explicar todos os conceitos do framework, começando desde o basiquinho e vai aumentando o nível de complexidade e vai ficando cada vez mais avançado. Olha, o setup, que vai ter vários tutoriais, os essentials, vários conceitos dos objetos e dos recursos usados nos tutoriais. E aí vai aumentando a complexidade, e aí você pode desenvolver seus próprios controles. Então, é uma leitura para a vida inteira, esse portal aqui. Vamos pular essa aba API referência, vamos para a aba de exemplos, para vocês verem. O que são os exemplos? Já é um exemplo de código dos objetos que são disponibilizados pelo framework. Por exemplo, o botão. Ele vai dizer aqui os tipos de botão que tem. Vários tipos de botão. Botão verde, azul, um botão sem bordas, um botão apagado. E você pode ver o visual e aqui tem um botão para visualizar o código. Porque assim, quando você for construir o seu aplicativo customizado,
você vai ter que então desenhar a sua tela. E a tela você vai desenhar ela no formato XML. E aqui você pode literalmente copiar e colar os objetos daqui para o seu aplicativo, o objeto que você quer utilizar. Então, tem os botões, tem as tabelas. Vai ter exemplo, eu quero um aplicativo que eu quero construir e adicionar uma tabela. Ele vai te dar todos os exemplos de como construir. Tabela. Então, uma tabela de lista. Ô, Como que eu Cris, consigo? Sim. como você está falando aí de design aí, de tela, eu não vi na grade, pode até ser que esteja lá, o build, você vai chegar a falar um pouco de build? Não, essa semana não está na lista comentado o build. Mas a gente pode sim comentar nas aulas adicionais, trazer esse Ah, conteúdo. não, até que é meio, eu sei que o build é tranquilo, mas é por causa do André mesmo, para ele conhecer. Tá até Sim, comentando sobre complementar. isso. O build é tranquilo, assim. Beleza, então, pode seguir. Porque o build ele é mais visual, né? Aqui a gente vai focar mais na programação mesmo. O build ele só faz tipo mockup, que é para fazer exemplos, fazer prova de conceito, mas você não codifica nele. Então aqui são os exemplos dos códigos. O que que é a referência API? Aqui tem toda então a documentação efetiva do documentação. Não tem uma ABAP quando você coloca o cursor em cima de um comando reservado e aperta F1 e aparece a documentação do comando, com todos os parâmetros, com todos os métodos? Aqui é a mesma coisa. Então a documentação do botão vai me dizer todos os parâmetros que o botão aceita, todos os eventos que o botão reconhece. É muito interessante também. Saber quais são todas as propriedades de uma tabela, propriedades. Então, um botão, além do nomezinho dele, ele tem várias propriedades. Tem ícones, tem o texto, a direção do texto, o tipo de botão, tamanho do botão, os eventos. No caso, o botão tem só um evento pressa, apertar. Com a orientação ao objeto, né? O botão é um objeto, é uma classe, contendo parâmetros e métodos. Vem o conceito de orientação ao objeto. Essa aba Demo Apps são aplicativos já construídos com bastante conteúdo. Você pode navegar vendo um caso de uso mais elaborado, como um aplicativo de loja de produtos. Pode navegar e simular uma compra. Vou adicionar itens no meu carrinho. Acesso meu carrinho, finalizo a compra. Todos esses aplicativos podem ser baixados localmente, você abrir, fazer uma cópia, testar, reutilizar os recursos. Tá vendo? Tem um botão download. E o botão Tools, aqui, essa aba Tools, são então ferramentas mais avançadas. Depois que você aprende o básico, você vai querer implementar. Então, existem várias ferramentas aqui, como aqui ele vai falando do desenvolvimento, que é o WebDE. Tem um site que mostra só os ícones. Tem um site que explica só como muda as cores do Fiori Notepad. O Wi-Fi Inspector que a gente instalou. O tooling, se quiser fazer o desenvolvimento local, a gente está usando o SAP WebDE, mas eu posso usar um desenvolvimento local. E aí, para ter um desenvolvimento local, eu preciso de um web server. Então, o Wi-Fi Tooling ele tem várias ferramentas, incluindo um web server. O build aqui, que você falou, Elia. Então, tem uma explicação aqui do como que é o build. E eles estão sempre adicionando coisas novas aqui. Beleza? Beleza. Certo. Então, o conceito de Model View Controller, que é quando começa efetivamente a lógica da organização do aplicativo. Então,
são 3 elementos. Model armazena os dados criados e modificados. Imagine um model como uma grande variável que vai armazenar os seus recursos, as suas informações. A view é a tela que exibe os dados e dispara eventos. Como assim? Exibir os dados são os campos de tabela, os inputs, os campos de texto, está te exibindo dados. E disparar eventos, basicamente são os botões, né? Um botão para criar, um botão para eliminar, um botão para navegar para outra página. Isso tudo são eventos. O controller é uma instância que vai reagir aos eventos. Vai dizer o que tem que ser feito. Por exemplo, então o usuário preenche um campo na tela e vai gravar. Então, na view tem um campo de input e um botão de salvar. Ele preencheu. Apertou o botão de salvar, a view, que tem um botão, vai chamar o comando do controller. No controller que vai ter toda a lógica, vou validar os dados, vai dizer para onde que vai gravar, e o controller vai gravar os dados no modelo. E assim vai ocorrer o processo de atualização. Adicionalmente a isso, existe um recurso que chama DataBind, que é como fazer uma associação do modelo direto na view, sem precisar passar pelo controle. Então, toda vez que eu altero um campo da view, o modelo é atualizado sozinho. Toda vez que eu altero o modelo, a view é atualizada sozinha. Isso lembra o transação SE80, né? A gente já programou no SE80, ela lembra bastante esse conceito de MVC. Por exemplo, o que é a SE80? Você cria a tela que tem a parte visual, né? Que você faz o layout da tela nesse SE80. Finalizou o layout, então a SE80 vai te gerar os métodos da tela, que é onde que a gente entra e coloca os comandos de validações, não é? Então, como que ele reage à alteração de cada campo. E o modelo são as variáveis. Como é que a gente atualiza os dados na tela de um programa online feito pela SE80? Você define uma variável na declaração do programa e lá na tela você coloca o nome dessa variável. E aí no programa ABAP, quando você preenche essa variável, a tela ela é atualizada sozinha. É um conceito próximo. Beleza? Essa é a forma conceitual. Então vamos já colocar a mão na massa aqui de praticar. Eu vou fazer uns passos para vocês terem noção e depois vocês vão fazer também.